Já sabemos que existem poços profundos, como o Poço de Osíris, o fundo da Grande Pirâmide, a câmara subterrânea, está a 100 pés verticalmente abaixo da base da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide resistiu por milhares de anos. Cientistas acreditavam compreendê-la completamente. Estavam errados. Nas profundezas da pedra existe uma câmara escondida. Você pode ver claramente nas imagens que há algo lá e, pelo que eles viram, você pode meio que decifrar por conta própria. Desconhecida pela história. E se a pirâmide nunca foi um túmulo? E se ela foi construída para ocultar algo muito mais aterrorizante? Acompanhe-nos enquanto descemos em um mistério que está reescrevendo a história humana. Um escaneamento mudou tudo. A equipe chegou a Gizé com equipamentos destinados a levantamentos geológicos de rotina, os mesmos realizados a cada poucos anos para monitorar a estabilidade, detectar danos causados pela água e estudar como as condições do deserto afetam a pedra antiga. Nada sugeria que encontrariam algo incomum. A Grande Pirâmide havia sido escaneada, estudada e medida mais do que qualquer estrutura na Terra. Cada pedra documentada, cada câmara mapeada, cada teoria debatida por séculos. Mas a tecnologia evolui e às vezes ferramentas melhores revelam o que sempre esteve lá, apenas invisível. A imagem térmica começou ao longo da face norte, examinando blocos de calcário em busca de variações de temperatura que pudessem indicar danos internos ou umidade. Procedimento padrão. Mas então as leituras pararam de fazer sentido. Assinaturas de calor surgiam no fundo da fundação, não calor superficial do Sol, mas calor consistente irradiando de muito abaixo, onde deveria ser frio, escuro e inerte há milhares de anos. O calcário selado não gera calor. Ele absorve calor lentamente e o libera de forma previsível. Mas essas assinaturas eram constantes, localizadas e vinham de áreas onde nenhuma câmara deveria existir, lugares mapeados como rocha sólida. A equipe refez os escaneamentos, recalibraram, checaram falhas. Os resultados eram idênticos. Algo sob a pirâmide estava produzindo energia térmica que não era solar, nem geológica, nem moderna. Nenhuma infraestrutura existia próxima à fonte. Naquele momento, o projeto deixou de ser rotina. Tornou-se uma investigação sobre algo que não deveria existir. Quanto mais olhavam, mais perturbadores os dados se tornavam. O calor não era aleatório. Pulsava em ritmos organizados, sugerindo regulação, não decadência. Algo sob a pirâmide estava ativo, e há muito tempo. A câmara subterrânea não era o ponto mais baixo. Por gerações, arqueólogos ensinaram que a pirâmide continha 3 espaços principais: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Câmara subterrânea, esculpida profundamente no leito rochoso. Essa câmara mais baixa era considerada inacabada, abandonada cedo na construção, muito crua para um sepultamento. Assim, os construtores avançaram para cima. Por mais de um século, assumiu-se que esse era o ponto mais baixo, com nada além de rocha sólida abaixo. Mas suposições desmoronam diante de tecnologia melhor. Quando a equipe usou a tomografia de muons, mapeando a densidade com raios cósmicos, esperava confirmação. Pedra sólida, câmaras vazias, nada novo. Em vez disso, encontraram vazios abaixo da câmara subterrânea, espaços ocos e estruturados onde deveria haver rocha densa. Esses não eram fraturas naturais. Eram formações deliberadas sob o que deveria ser apenas a fundação. A implicação foi imediata. Se a câmara subterrânea não era o ponto mais baixo, então a pirâmide não foi construída de baixo para cima. Ela foi erguida sobre algo. Não era uma fundação, era uma tampa. Os escaneamentos mostraram passagens descendentes alinhadas à geometria da pirâmide, como se o que quer que estivesse abaixo ditasse o design acima. E quanto mais os scans avançavam, mais estranhos se tornavam os resultados. Os vazios não estavam vazios.
continham algo que absorvia muons de forma diferente do ar, da água ou da pedra. Algo denso, mas não sólido, refletivo, mas não metálico. E estavam quentes. Ritmos na rocha. Sensores contínuos revelaram que o calor não era constante. Ele oscilava. A cada 12 horas, as temperaturas subiam e desciam com precisão regular. Não ligadas ao dia ou à noite, mas sincronizadas com o campo magnético da Terra. A princípio, os pesquisadores suspeitaram de coincidência, mas o cruzamento com dados geomagnéticos provou o contrário. Cada mudança no ciclo magnético da Terra produzia uma resposta sob a pirâmide, previsível e mecânica, como se estivesse sintonizada em frequências específicas. Materiais naturais podem reagir a estresse ou mudanças magnéticas. Quartzo e granito exibem efeitos piezoelétricos, mas o leito rochoso de Gizé é calcário, que não possui essas propriedades. E mesmo que possuísse, respostas naturais são caóticas, não organizadas. O que os sensores detectaram não era natural. A pirâmide estava agindo como um receptor, captando energia do campo magnético da Terra e canalizando-a para o subsolo. Isso mudou tudo. Se a pirâmide interagia com energia planetária, ela não era um túmulo, era uma máquina, parte de um sistema mais antigo que a própria civilização egípcia. Os modelos confirmaram. A Grande Galeria, a Câmara do Rei, as passagens descendentes, tudo alinhado para focar energia eletromagnética para baixo. A pirâmide não apontava para as estrelas, direcionava energia para o solo, e o que quer que estivesse abaixo ainda respondia. Isso levantava uma questão não dita. Se a pirâmide regulava algo, o que acontece se esse sistema falhar? Evidência de energia, não de sepultamento. Quando os poços exploratórios alcançaram os vazios inferiores, os pesquisadores esperavam câmaras vazias ou marcas de ferramentas. Em vez disso, encontraram algo impossível. A pedra estava chamuscada, negra, como se exposta a calor extremo, além do que ferramentas antigas poderiam produzir. Não fogo, mas exposição térmica intensa e sustentada. Mais alarmante ainda era o magnetismo. Amostras de calcário estavam fortemente magnetizadas, algo que nunca deveria ocorrer. O calcário não contém minerais magnéticos, e mesmo assim, esses fragmentos desviavam agulhas de bússola. Algo alterou a pedra em nível molecular. Incorporadas nela estavam partículas cristalinas microscópicas, não nativas do Egito, sem correspondência com depósitos conhecidos. Sob microscopia eletrônica, exibiam estruturas de rede perfeitamente uniformes, precisas demais para se formarem naturalmente. Elas estavam fundidas à rocha, como se tivessem sido derretidas e depois rapidamente resfriadas. E eram levemente radioativas. A decadência sugeria exposição a milhares, possivelmente dezenas de milhares de anos. Isso não era um local de sepultamento. Era evidência de um evento energético poderoso o suficiente para alterar permanentemente a geologia. E a pirâmide havia sido construída diretamente sobre ele. Nenhuma tecnologia egípcia poderia fazer isso. As evidências apontavam para algo descoberto, não criado, algo enterrado deliberadamente sob a maior estrutura já construída. A pirâmide não era um monumento, era um sistema de contenção. A geometria apontava para baixo. Por séculos, estudiosos analisaram o alinhamento da pirâmide com estrelas e eventos celestiais. Mas os novos dados obrigaram uma reversão de pensamento. Cada característica interna se alinhava não para cima, mas para baixo. A Grande Galeria funcionava como um guia de ondas, canalizando energia. A Câmara do Rei estava situada diretamente acima do vazio mais profundo com precisão quase perfeita. Até os chamados condutos de ar se alinhavam a caminhos magnéticos, funcionando como condutores, não como ventilação. Modelos mostraram a energia fluindo pela pirâmide como água através de uma represa, entrando a partir do campo da Terra
passando pelas câmaras e focando em um feixe dirigido a um ponto muito abaixo. A pirâmide não estava gerando energia. Ela a direcionava, estabilizando algo abaixo. Cada ângulo, cada câmara, cada pedra tinha um propósito: contenção. Os egípcios não construíram um túmulo, construíram uma prisão, e o que quer que estivesse lá dentro ainda estava ativo. A descoberta sob o leito rochoso. Apesar da controvérsia, escaneamentos mais profundos continuaram. O radar de abertura sintética mapeou o platô até profundidades de centenas de metros. O que revelou desafiava a explicação. Muito abaixo da pirâmide havia uma esfera perfeita, com aproximadamente 30 metros de diâmetro, suspensa em uma cavidade sem marcas de ferramentas, sem evidências de escavação. Sua superfície refletia o radar como metal polido ou cristal projetado. Ela estava posicionada diretamente sob o ápice da pirâmide, alinhada com suas vias internas de energia. E a cavidade era mais antiga que a pirâmide, muito mais antiga. A datação por carbono sugeria que estava selada há pelo menos 12.000 anos, muito antes da civilização egípcia. Os egípcios não a colocaram ali. Eles a encontraram e construíram por cima. O pulso que não deveria existir. Sensores detectaram um pulso repetitivo a cada 11,3 segundos, constante, inalterado, como um batimento cardíaco. Equipamentos foram substituídos repetidamente. O sinal permaneceu. Ele vinha debaixo do leito rochoso. A forma de onda correspondia a um ritmo biológico. Subindo, atingindo o pico, descendo, descansando. Mas nada vivo poderia existir ali. Então uma tempestade solar atingiu a região. O pulso mudou, acelerando, intensificando-se, e depois retornou ao normal. Ele estava respondendo. Testes confirmaram. Campos eletromagnéticos artificiais alteravam o pulso. Ele se adaptava, reagia, como se estivesse consciente. Não estava apenas emitindo energia, estava interagindo. A verdade se tornou inevitável. O que quer que estivesse sob a pirâmide estava ativo, estava ouvindo. Os construtores não o criaram. A datação revelou que o evento que formou a estrutura ocorreu há 32.000 anos, confirmado de forma independente. A própria pirâmide tem apenas 4.500 anos. O objeto abaixo dela era 7 vezes mais antigo que a civilização egípcia. Os egípcios descobriram algo antigo, poderoso e perigoso. Eles não o removeram. Enterraram-no. A pirâmide era uma tampa. As evidências indicavam isso em todos os lugares. Câmaras alinhadas acima da esfera. Passagens que levavam até ela e depois terminavam. Estruturas que direcionavam energia para baixo. Isso era engenharia de contenção. Explicava por que estava selada. As camadas geológicas revelaram 2 antigos eventos de energia, um há 32.000 anos, outro há 28.000 anos, cada um poderoso o suficiente para fraturar o leito rochoso. A terceira camada mostrava intervenção humana, a própria pirâmide. Após repetidos eventos catastróficos, alguém decidiu contê-la. A esfera não podia ser movida nem destruída. Então foi estabilizada, conectada ao campo magnético da Terra, comprimida sob milhões de toneladas de pedra. A pirâmide tornou-se um regulador, absorvendo e dissipando energia. Funcionou por 4.000 anos. Até agora. A sala ainda está ativa. A princípio, as anomalias eram pequenas. Dispositivos falhavam. Sinais se repetiam em ciclos de 11 segundos. Então os sistemas falharam completamente. Bússolas giravam. Eletrônicos se sincronizavam com o pulso. Baterias descarregavam e recarregavam. A esfera estava interagindo com a tecnologia. O blindagem falhou. O sinal atravessava tudo. Então o pulso mudou, de forma sutil, imprevisível. Era um teste. Cientistas perceberam que ele estava aprendendo, ajustando a frequência, medindo respostas, como algo sondando o ambiente. A escavação foi interrompida.
O sítio foi selado, porque uma pergunta permanecia. Se era uma fonte de energia, por que se comportava como um batimento cardíaco? Se era um estabilizador, por que se adaptava? E se era algo mais, algo enterrado deliberadamente sob milhões de toneladas de pedra, por que ainda estava ativo após 30 mil anos? Por que estava despertando agora? E o que acontece se ele parar de esperar?